Boa tarde. Neste segmento do Visão Libertária, vamos à crônica libertária sugerida e escrita por Supremo Tripanosomo Federal e narrada por Dove Bitcoinheiro. A Síndrome de Estocolmo e o Patriotismo. A Síndrome de Estocolmo é um estado psicológico que ocorre em situações de medo, tensão ou até mesmo tortura. Nesses casos, a vítima, ao vivenciar todas as frustrações da situação, passa a criar afeto pelo seu agressor. Esse afeto se dá pela situação de medo, estresse e pressão psicológica. Por meio do seu instinto de sobrevivência, inconscientemente, a vítima acredita que ela precisa acatar a todas as regras impostas pelo seu agressor para conseguir sair daquela situação da forma menos dolorosa possível. Em casos como sequestros, assaltos, agressões domiciliares ou outras situações em que existe uma vítima e um agressor, é possível que a vítima crie um sentimento de amizade ou até mesmo se apaixone pelo seu agressor. Ao acatar as regras do seu agressor, a vítima passa a evitar comportamentos que os desagradem e acaba criando um ambiente com menor aspecto de terror e com maior amenidade. E se o agressor também se mostrar confortável com a situação, a vítima passa a acreditar que, se ainda está bem e viva, é porque o agressor está na verdade lhe protegendo e não quer lhe fazer mal. Este estado psicológico também pode ser encontrado em situações como escravidão ou até mesmo em pessoas que são submetidas a assédio moral no ambiente de trabalho. Em todos esses casos, são características marcantes: a existência de poder e submissão, ameaças de morte, danos físicos ou psicológicos e um tempo prolongado de intimidação. Um assalto a banco na cidade de Estocolmo, na capital da Suécia, foi o que deu nome a essa condição mental. Durante os 6 dias em que os reféns estavam sob controle dos assaltantes, os assaltantes e os reféns se tornaram amigos. Incrivelmente, os reféns passaram a acreditar que estavam vivos apenas por causa dos assaltantes e não apesar deles. Quando os assaltantes foram presos, 2 reféns ainda visitavam os presidiários frequentemente. Esta condição mental pode ocorrer com qualquer pessoa exposta a essas condições. Existe uma variação dessa síndrome em que o agressor é dado por um grupo de pessoas, formando uma entidade chamada Estado. Nesse caso, os reféns são bem mais numerosos e costumam ser toda uma população de uma região. Com esse agressor e essas vítimas, a Síndrome de Estocolmo recebe o nome comum de patriotismo. O patriotismo se manifesta na forma de sentimento de dever, obrigação e amor, às vezes até incondicional, à nação em que a pessoa nasceu. O patriotismo pode ser encontrado em qualquer pessoa, de qualquer classe social. Ele ocorre depois de um tempo prolongado de exposição às ideologias do Estado e aos seus símbolos nacionais. O Estado, um agressor por excelência, consegue que a população tenha afeição por ele mesmo depois de tudo que ele roubou dela. Nos casos mais graves, a pessoa rejeita a liberdade para continuar a viver em situações de abuso. A população, por sua vez, estando em uma situação de pobreza e estresse psicológico causado pelo próprio Estado, coloca suas esperanças no Estado por meio de seus discursos populistas. Mesmo com toda a expoliação por parte do Estado, a população acredita que só está viva por causa do Estado, e não apesar dele. Sendo assim, acredita que é melhor acatar todas as regras feitas e rabiscadas pelo agressor e que, caso contrário, ele pode se tornar mais agressivo do que antes. Como toda a síndrome de Estocolmo, as vítimas se submetem às decisões estatais por medo de violência e tentam contornar a situação para torná-la menos dolorosa possível. No caso do patriotismo, caso as vítimas, com o passar do tempo, sejam expostas a ideias nacionalistas, elas ficam mais propensas a ter simpatia pelo Estado. Em estágios mais graves, as vítimas, ao invés de terem medo, passam a ter paixão pelo agressor. Naturalmente, nessa síndrome, já com as vítimas acreditando que seus agressores na verdade são seus protetores, pode surgir um sentimento de idolatria pelo nacional e de aversão ao estrangeiro.
Assim, por exemplo, produtos nacionais passam a ser vistos como bons e os estrangeiros como ruins, independente da qualidade real dos produtos. Nesse estágio, a imposição de taxas para diminuir a importação ou mesmo o bloqueio total dela são recebidos sem resistência. Em estágios terminais, a paixão pelo agressor é tão forte e a aversão pelo estrangeiro é tão intensa que muitas vítimas podem chegar a defender o agressor. Esse comportamento acontece no caso de chegar um agressor externo ao local. A manifestação mais clara disso é quando militares chegam a morrer pelo seu país numa guerra com a crença ingênua de que estavam defendendo a população, e não estavam. Quando as vítimas estão totalmente dominadas pelo patriotismo, elas começam a querer dar mais poder ao Estado através de leis positivadas. O estágio final de uma dessas vítimas é totalmente desumano. A pessoa perde suas vontades, seus gostos e seus prazeres. Agora não é mais a pessoa que comanda a si mesmo, nem mais demonstra senso crítico algum. Nada vindo do Estado é sequer questionável para essa pessoa. O Estado é que a controla, dizendo o que é certo e o que é errado, pois a pessoa perdeu a capacidade de distinguir o bem do mal. Se você apresenta algum destes sintomas, você pode estar tendo um surto de patriotismo e está como as vítimas do assalto àquele banco em Estocolmo. Da mesma forma que aqueles reféns foram libertados, ouça as ideias que vieram para te libertar do Estado. Obrigado pela audiência. Se gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar. Se inscreva no canal aí e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!